Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Vamos para a segunda tentativa de gravação do programa. Você está no História Provoca número 14 e a gente vai receber aqui o Caio César, do perfil Histórias.unidas. O tema de hoje é: existiram diferentes tipos de colônias? E eu tô ouvindo aqui, para pensar em colonização, tô ouvindo aqui um Zumbi do Jorge Benjor, que tá no maravilhoso disco A Tábua de Esmeralda. Daqui a pouco o Caio tá aí. E aí, existiram diversos tipos de colônia? Responde aí pra gente. Tô aguardando aqui o Caio. Quem tá presente aí me dá um joinha se tá tudo bem, se tá tudo certo. Vamos chegando. Falar de colônias, de colonizações. E aí? Responde pra gente. Existiram diversas formas ou tipos de colonização? Ó, o Histórias Unidas chegou aí. Deixa eu convidar aqui o Caio pra gente iniciar. Tudo certo? Tudo certo. Que bom que vocês estão chegando por aqui pra gente conversar. Falar de colonização. Chegou? Fala, Caio. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo, tudo certo. Agora vamos nessa segunda tentativa. Parece que estamos bem. Mas vamos lá. Bom, Pessoal, o tema de hoje do programa História Provoca número 14 é: existiram diversos tipos de colônias e esse rapaz que aparece aí na parte de baixo da sua tela, simpaticíssimo, ajustando a câmera, ajustando as luzes, é Caio César. Ele é graduado em História pela UERJ e graduando em Geografia. Ele é professor de cursos pré-vestibulares e produtor de conteúdo digital aqui, ó. Né, para quem está ao vivo, está aparecendo ali o nome no @Histórias Unidas no Instagram. Ele está falando da cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Senhor Caio, essa é a primeira da nossa dobradinha. Segunda-feira estamos juntos novamente para falar de Brasil. Mas, por hoje, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, seja muito bem-vindo ao programa História Provoca. Pô, valeu, muito obrigado a todos que estão aí comparecendo. Eu vi que tiveram alguns amigos meus que apareceram aí. Estou pedindo, pessoal, volta, que a gente teve problema aqui de sistemas, né? Nós sabemos que no Brasil essa questão tecnológica ainda é um pouco problemática, mas vamos lá, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Então, é um prazer estar aqui, acompanho muito o trabalho de vocês, apesar de às vezes o horário não bater, tá fazendo alguma coisa, né? Que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mas então é um prazer estar aqui no História em Casa. Quem for da minha página não seguir, sigam o História em Casa. Quem for da História em Casa não me seguir, sigam lá os Estados Unidos para a gente estar estabelecendo mais dobradias como essas, né? Daqui a pouco eu vou te chamar para você ir lá visitar a gente também. Vamos lá, já está aceito. Vamos lá, Caião. O tema de hoje vai falar de colonização. E aqui a gente conversa Sim. com bastante professores. E esses professores e professoras chegam na sala de aula, encontram um material que está muito preso a uma forma de pensamento quando se fala em colonizações, né? Primeiro que a nossa história, que está dentro desses livros didáticos, né, de grande escala de distribuição, eles estão com um pensamento eurocentrizado, né? Então ele é muito eurocêntrico, o pensamento europeu colocado à frente do, né, como os idealizadores de toda a maravilha que é o mundo que o ser humano conseguiu construir. E aí eles são a maior referência para isso.
E aí, dentro desse processo todo, quando vai se estudar de fato em sala de aula, o professor fica preso dentro da ideia de colonização, onde ele vai dar um destaque grande a essa colonização já a partir do século XVI, né? Então a gente vai ter uma colonização que é aqui a colonização da América, né? Quando vamos abordar bem isso na sala de aula, onde vai ficar muito claro para os estudantes isso, e especificamente quando vai falar de Estados Unidos da América, vai fazer a distinção entre colonização, né, colônia de exploração e colônia de povo. A partir daí, geralmente, segue de exemplo para todas as outras formas de colonização. Então, Caio, como que o professorado consegue sair desse discurso do livro didático de colônia de povoamento, colônia de exploração? Como que se constrói essa ideia, né? Que aí eu acredito que a primeira coisa a entender aqui é o que é uma colônia, o que é uma metrópole, como se forma, por que se forma, quais são os interesses de uma metrópole em uma colônia, né? E aí as formas vão surgindo a partir dessas necessidades criadas por essas sociedades, né? Caio, o espaço é todo seu. Eu vou pedir para quem quiser compartilhar, participar do programa, é sempre bem-vindo construir junto com a gente o programa. Então tem um ponto de interrogação para quem está ao vivo ali embaixo. Você pode clicar no ponto de interrogação, manda alguma coisa que fica fácil da gente organizar aqui na tela. Então, só para já começar, quando eu coloquei nos stories essa ideia, e aí, responde para mim, né? Existiram diversas formas de comunicação, eu recebi essa mensagem aí. Sim, prof. Então, vamos lá, Caião, o espaço é seu, seja muito bem-vindo e a gente vai interagindo. Beleza. Então, já respondendo a pergunta, existiram diferentes tipos de colonização? Sim. Existiram diferentes tipos de colônia? Não. Por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, a colonização ela é dinâmica, né? Então, a colonização ela vem inicialmente para atender uma necessidade metropolitana. Por quê? A gente estava vivendo uma Europa ali do século XV, século XVI, XVII e até século XVIII, que era uma Europa que estava construindo o seu sistema econômico. Obviamente que isso é um certo anacronismo. A gente está pensando agora, 2020, olhando para trás. Tá? Então não existia exatamente uma ideia de um sistema econômico. Mas é uma Europa que está se reconstruindo. Recém-saída, né, aí daquela grande crise do século XIV, né, é uma Europa que está se moldando, ainda estava se estabelecendo, o Estado Nacional estava se construindo. Mais cedo, lugares mais tarde. Então, é uma Europa que ainda está se moldando como Europa. Né? E para acontecer, né, era necessário recursos, eram necessários divisas. E justamente por a Europa estar se estabelecendo ainda, né, dos parâmetros econômicos e políticos, tá, existia uma certa divergência, uma certa rivalidade, digamos assim, entre esses estados. Tá? E o modelo proposto para isso é aquele modelo mercantilista. Né? E o que é esse modelo mercantilista? É aquele modelo que fala sobre aquele famoso tripé, que vocês já conhecem, que é, primeiro ponto, metalismo. Busca de metais preciosos, porque nessa época o ouro e a prata valiam quanto pesavam, especialmente os dois. A questão da economia de cédula ainda não é muito comum. Tá? Então, o dinheiro valia quanto ele pesava. Então, quanto mais você acumulasse ouro e prata, basicamente você estava mais rico. Então, o metalismo era algo necessário. Segundo ponto, a balança comercial favorável. O que significa isso? Basicamente, você vender mais do que comprar. Tá? Isso a gente pensando século XVI, século XV. Tá, gente? Hoje em dia a coisa mudou um pouquinho. Tá? Hoje não necessariamente você tem que vender valor agregado, mas isso aí é outro papo. Né? Então você tem que vender mais do que comprar. Agora, como é que você faz esse sistema? Você metais preciosos e vender mais do que comprar, protegendo esse sistema. Então, protecionismo. Pensa aqui comigo. Se Portugal vai comercializar com a França,
a França com Portugal. Tá? Os dois querem vender mais do que comprar. Os dois querem achar metais preciosos. Existiria um comércio? Não. Buscar algo a mais, algo que viesse a complementar esse sistema econômico, algo que viesse a encaixar nesse sistema econômico. Estaria esse sistema econômico buscando colônias. Então, daí a ideia da... Já tinha havido uma inovação nossa, inventamos. Não, isso já era algo mais ou menos estabelecido. Você tem um lugar na qual você pode retirar recursos. Tá? Roma tinha feito isso em certa escala, Cartago, então não era uma inovação, não era algo novo. Ah, meu camarada Marcos aí fala, meu camarada, saudade de você também, meu irmão. Então, né, esse sistema ele não era algo novo. Então, cada vez mais, aquilo que a gente conhece como expansionismo ultramarino, tá? Ou grandes navegações, vocês conhecem por esses nomes, tá? Basicamente, foi isso. Tá? A ideia de você, inicialmente, integrar esse mundo europeu às Índias, na época, né? Porque era uma terra, né, na qual era possível você obter muitos lucros. Um exemplo aqui na primeira viagem de Vasco da Gama, quando ele chega às Índias em 1498, ele tem 6.000% de lucro. E chega lá e tem esse lucro todo. Por quê? Porque as rotas, né, por terra eram muito problemáticas, você tinha que passar pelo Império Otomano e tal. Então, foi buscar essa solução ultramarina. Nesse contexto, a América ela é agregada a esse sistema. E não foi por coincidência e tal. Já tinha-se uma noção de que existia alguma coisa, mais ou menos, mas ela é agregada a esse sistema. Caio, vamos lá. A Heloísa Vieira está dizendo para a gente aí nos comentários que está travando. E, de fato, está travando. O que a gente pegou aqui, vou tentar dar uma resumida para ver se volta aí. Não, mas para a gente aqui você está muito craquelado e sua voz está oscilando bastante. Então, enquanto você tenta dar uma ajustada aí, qualquer coisa sair e voltar, vou fazendo um resumo do que você fez até o protecionismo, da necessidade metropolitana até o protecionismo, tá? Aqui, vamos lá. Primeira coisa, ele coloca que sim, houveram diversos tipos de colonização, né? Então, como que a gente vai trabalhar isso dentro dos espaços escolares, né? Essas diferentes formas de colonização? Primeiro, a gente tem que entender a colônia e a metrópole, né? Então, ele trouxe para a gente aí a ideia de necessidade metropolitana. Então, o que cada metrópole precisa, ela vai buscar dentro da sua colônia ou das suas colônias, né? Então, aí ele vai trazer para a gente essa abordagem, pegando ali meados do século XV em diante, chegando no século XVI, onde vai acontecer o quê? A formação dos estados nacionais. Então, entre o século XV e o século XVI, vai se construir os estados nacionais. É importante a gente pensar também que está acontecendo o fim do feudalismo. E o que declara, ou o que decreta o fim do feudalismo? O sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje. Então, o sistema capitalista, ele não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia. O sistema capitalista, ele é fruto de uma construção, que vai começar lá com o final do feudalismo e vai vir dentro desse processo, né, de colonização, né, cada metrópole buscando as suas necessidades, formando os estados nacionais, e aí o Caio trouxe para a gente que existia essa ideia do mercantilismo. Quando o Caio caiu, a gente tinha aqui, o Caio já tinha feito a explicação do o que é o metalismo dentro do mercantilismo, né, que é a busca por pedras preciosas, por riqueza, enfim. O que é a balança comercial favorável, né? Saber entender o quanto está saindo, o quanto está entrando de capital, né, dentro do país, o quanto está girando ali. E aí o Bernardo perguntou aqui se o mercantilismo foi antes ou depois do capitalismo. Então a gente tem essa construção junto
o Caio pode até comentar aí sobre mercantilismo e capitalismo, o período. Mas com o fim do feudalismo, a gente já tem a implantação do sistema capitalista e o mercantilismo são práticas capitalistas. Até por isso elas são tão perversas, né? Então a gente vê aí o mercantilismo trazendo uma ideia de metalismo, né? De pedras preciosas, de metais, balança comercial, que é vender mais do que comprar, para você ter ela sempre favorável, para ter capital, né? Dentro dessa proposta da sociedade. Por exemplo, quem está no vermelho no banco está consumindo mais do que ganhando. Então você vai ficar negativo. Por isso que o símbolo, né? Hoje em dia, para a nossa sociedade, já não faz mais tanto sentido alguns símbolos. Portanto, o símbolo da justiça, que vai ser aquela balança antiga, que para a gente hoje a balança você sobe em cima, ela é digital, mas aquela balança antiga, ela tem que ser justa, ela tem que estar exatamente igual, né? E aí, essa balança comercial, eu não posso gastar mais do que eu compro. Isso já é uma premissa dentro do sistema capitalista. Por isso que o mercantilismo, então, vai estar enquadrado na construção, como mecanismo do sistema capitalista que a gente conhece hoje. E o Caio também trouxe o protecionismo. O protecionismo vai ser a partir dos impostos. Então, eu tenho que proteger os mercadores do meu reino. Como que eu vou fazer essa proteção aos mercadores do meu reino? Se existe um produto de outra nacionalidade que vai ser concorrente com o meu produto do meu país, eu não posso deixar que esse produto de outra localidade tenha um valor muito mais acessível do que o valor de que meu comerciante estará vendendo. Por isso eu aumento os impostos dos produtos que vão entrar dentro do meu espaço, dentro do meu território, e dessa forma eu faço minha proteção aos comerciantes que vão conseguir fazer funcionar. Caio, estamos de volta. Estamos de volta. Lá. A pergunta está conseguindo me ouvir agora ou ainda está ruim? O mercantilismo foi antes ou depois ou ao mesmo tempo do capitalismo, Caio? Mercantilismo e capitalismo. E aí você segue e paramos. Então, essa é uma questão que depende do parâmetro que você está dando, porque tem alguns, especialmente no âmbito da geografia, que é um momento de capitalismo mercantil, né? No âmbito da história, eu creio que o capitalismo é possível, porque nesse ainda não tinha a questão do capital. O que é o capital? É necessariamente quando o investimento é desprendido do dinheiro físico, né? Há uma economia que não necessariamente gira em torno do dinheiro físico, mas gira em torno do capital, tá? Essa é uma característica que vai acontecer no novo colonialismo, né? Aquele do século XIX e tal. Nesse contexto isso não existia ainda. Então, o mercantilismo, tá? Ele tem características que não vão acontecer com o capitalismo, tá? Até porque o capitalismo ele precisa necessariamente de ter uma posição política da burguesia de poder, coisa que não existe nesse contexto. Apesar da burguesia estar aliada aos monarcas na formação do Estado Nacional, e justamente esse é um ponto na qual eu vou ter uma proteção aos mercadores, como você muito bem disse. Então, mas a burguesia não tem o poder. Ela estava próxima ali ao rei. Tá? O Estado Nacional ela vai ser benéfica a ambos, tanto ao rei quanto à burguesia, mas há um processo que a gente chama às vezes aí de domesticação da nobreza, que é quando a nobreza se torna a corte mais próxima ao rei. Então é essa classe que vai se aproximar mais do rei do que necessariamente a burguesia. Daí aconteciam as revoluções burguesas, né? A Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e tal, na qual a burguesia vai tomar o poder. Eu diria que não, tá? E que é pós-mercantilismo. Eles acontecem em momentos distintos. Beleza? Então, Caio, segue. Oi. A gente tinha parado ali, você falou da necessidade metropolitana, localizou no século XV, falou da formação do Estado Nacional e trouxe o mercantilismo. Nós estávamos nesse ponto.
Então, ela não é um brinde, um brinquedo, ela é uma necessidade, tá? Necessidade econômica, justamente para poder exercer essa função de servir a metrópole, tá? Naquilo que a gente vai chamar de exclusivo colonial. E antigamente era chamado de pacto colonial, alguns livros didáticos ainda têm essa terminologia, que uma dessa parte não gosta porque da ideia que foi um acordo, e não era um acordo, né? Até porque você tem a bota comigo, né? Então, já que esse regime ele é estabelecido mediante armas e uma imposição religiosa. Então, o exclusivo colonial ele é antes de mais tudo, necessidade, tá? Por quê? Anteriormente, como eu já falei, lá no século, especialmente século XV, século XVI, portugueses, que vão ser os primeiros a ter uma estrutura de Estado Nacional formada, vão comercializar lá com terras indianas, vão formar ali algumas colônias comerciais e tal, algumas Goa, Calicut, né, e tal, Mascate, vão se criar ali alguns polos comerciais, né? Mas esse sistema ele vai evoluir a ponto de que será necessário você ter um território para ter essa função, tá, de exploração. É daí que vai surgir, de fato, o colonialismo, que vai mais ou menos de 1530, tá? 1830, até meados ali do século XIX, que quando vão acontecer as independências em larga escala. Tá? Então, a gente vai ter recorte temporal e programa facilitado. Em 1530, os espanhóis conseguem, fato, né, ampliar a sua colonização e derrotar as rebeliões lá dos os povos das terras serem essas colônias, e é quando os portugueses também, de fato, iniciam a colonização do Brasil. Então, é mais ou menos esse recorte temporal que a gente está falando. Tá? Então, a colônia, por tudo isso que eu já falei, ela tem uma função exploratória. Então, não existiram diferentes tipos de colônia. Aí você pode perguntar, professor, mas por que nos Estados Unidos e por que no Brasil? Porque são coisas completamente diferentes. Tá? A colônia ela tem uma função. Não quer dizer que essa colônia vai ser uma coisa única. Esse é o ponto principal. Aquela primeira pergunta que você tinha me feito. Como é que a gente pode fugir, né, daquela questão do professor? Sim. Basicamente, é isso. A colônia ela tem uma função, mas não quer dizer que toda colônia será igual. Então, a colonização ela tem uma função única. Sim, servir a metrópole. Mas, às vezes, a colônia poderia servir melhor a metrópole servindo de destino para pessoas e não necessariamente tendo uma exploração. Que esse é o grande ponto. Então, essa colônia de povoamento, que ele é surgido, ele dá uma ideia de que eu vou conquistar uma terra aqui só para povoar. Isso não faz sentido. Né? Por que alguém faria isso? Não faz sentido. Então, acabam que alguns lugares vão surgir para aquilo que eu chamo de destino de indesejados. Tá? Então, a função será essa, que é, de fato, uma função econômica. Quando você tira do seu país pessoas que você não quer, né, você, entre aspas, está moldando a população aquilo que você quer. Então, tem, de fato, uma função econômica e política. Então, a colônia ela sempre vai ter uma função de servir a metrópole. A metrópole vai ter interesses diferentes. Por exemplo, a mesma Inglaterra, né, que exercerá, pelo menos no norte das 13 colônias, uma colonização mais negligente, ela vai exercer na Jamaica uma colonização de plantation. A mesma França, que vai exercer também ali na Louisiana uma colonização no próprio Canadá um pouco mais negligente, digamos assim, vai exercer no Haiti a colonização mais violenta de todas. Então, não é que a Inglaterra só povoava e Portugal só explorava. Não. Tá? É que cada território vai ter sua dinâmica própria. E os países também, como a história é dinâmica, terão sua dinâmica própria. Então, em determinado momento, a França vai ter um interesse. Né? Em outro momento, a França vai ter outro interesse. Em determinado momento, a Inglaterra vai ter pressões internas. Por exemplo, a Inglaterra é o primeiro país europeu, digamos assim, a decapitar um rei. Né? Muito fala-se da Revolução Francesa, mas o Carlos I tem sua cabeça cortada na Revolução Puritana. Né? Então, a Inglaterra estava passando por turbulências internas muito grandes. Então, ela não podia exercer
o exclusivo colonial de maneira tão rígida quanto, por exemplo, Portugal conseguia no Nordeste ou as Espanhas conseguiam no Peru e no México. Então, a dinâmica interna da própria metrópole, ela explicava muito. Então, eu acho que você dizer, tá, que a história é dinâmica, que você mostrar o que está acontecendo nas metrópoles, eu acho que é também uma fonte mais interessante de você explicar de por que as ações não eram iguais. Tá? Sim, não são sim. iguais, em momentos diferentes. Então, cada... O Bernardo, ele colaborou aqui, aí eu vou pedir, sempre escreve no interrogação, que fica bom que a gente consegue projetar aqui na tela, não perde. O Bernardo Faveiro 12, né, colocou aí, ó, uma pergunta, né, mas se a terra colonizada for melhor, né, porque você coloca ali na sua fala a questão do exclusivo colonial, né, e também da função exploratória. Né? Então, a colônia, ela vai, não que servir, né? Porque se não é pacto, também não é servir. Ela é obrigada a ser explorada pela sua metrópole, né? Então, ela tem essa função, a colonização tem essa função exploratória. E aí o Bernardo coloca aqui, ó, Caio. Mas se a terra colonizada for melhor, dependendo da situação, o país colonizador poderia instalar sua civilização fixamente em tal local? Aí, né, eu acho que a pergunta vem nessa ideia de eu não vou só explorar, né, colocando aqueles parênteses de novo em colônia de exploração, né? Eu não vou fazer o que aconteceu no sul dos Estados Unidos, eu vou fazer o que aconteceu no norte. Aqui tá muito legal para mim, aqui eu posso cuidar da minha família, aqui eu fujo de alguns problemas que eu tenho lá na Europa e consigo constituir uma sociedade aqui de uma forma diferente, fugindo das brigas religiosas, das guerras, das disputas por trono, enfim, tudo que está acontecendo na Europa, né? Eu acho que aí a gente, dentro da pergunta dele, acaba caindo de novo nessa ideia, nessa armadilha de colonização, de exploração e povoamento, né, Caio? Exatamente, né? Porque a colônia ela vai ter uma função, servir a metrópole, certo? Quando for possível, porque nem todo mundo vai dar, entre aspas, a sorte da Espanha de encontrar um caminhão de prata em Potosí e outro caminhão em São Luís de Potosí, no México. Isso, cada país vai ter a sua... Eu sempre falo. As próprias 13 colônias, é um grande mito que as 13 colônias eram três tipos. Né? Eu tinha ali as colônias da coroa, que eram, de fato, explorar especialmente o tabaco e o algodão. Né? Tanto que até hoje o sul dos Estados Unidos tem uma característica mais agrícola. Né? Mais ao centro, eu tinha as colônias de propriedade. E mais ao norte, eu tinha as colônias de carta régia. Ou seja, nem as próprias 13 colônias eram algo fixo, imutável. Tá? A coroa inglesa, ela, mais ao sul, que é um terras um pouco mais férteis, é plantation. No centro, né, ali a coroa ela já arrendava as terras. Né? Mais ao norte, que as terras eram um pouco mais inférteis, ela vendia. Né, porque era uma área mais fronteiriça, ali com o Canadá francês, com algumas... Então, nem as próprias 13 colônias eram uma coisa única. E a gente pode pensar aqui no Brasil. Quando a gente fala de Brasil colônia, basicamente o nosso foco é o Nordeste. Sendo que aqui mais ao sul, o sul, que a gente fala nessa época, é tudo abaixo da Bahia, né, o contrabando acontecia a rodo. Né, da região do Rio de Janeiro, as colônias americanas, eles tinham rotas de contrabando. Então, às vezes, até pelo tamanho da própria colônia, não era possível se estabelecer ali um grande domínio. Você escolhia uma área, essa área que mais te interessava, tá? E você dominava. Então, todos os países vão ter isso, né? A própria Buenos Aires é uma cidade que é fundada, né, a partir de contrabando. Montevidéu vai ter uma característica muito parecida. Né? A própria pirataria é um pouco dessa questão. A gente pensa muito nos piratas, né, como figura. A boa parte dos hoje americano, ou estadunidense. Né? O Calico Jack, a Anne Reid, né? Negra, ele é enforcado na Carolina do Norte. Então ele seria fazendo um anacronismo.
Então a gente tem uma noção assim, um pouco, às vezes, que eu acho desprendida, que a gente piratas. De onde vêm esses caras? Não, são piratas. Meio que essa história ela não é integrada, é ensinada em caixinhas. Eu acho que desse ensino, por exemplo, muito pouco se faz uma ligação entre as reformas protestantes, as reformas de religião, com a colonização. Sempre existiria sem a outra. Então, a gente, inclusive, essas disciplinas, esses em contextos separados, devem ser vistos juntos, porque uma coisa não aconteceria sem a outra. Então, eu acho que justamente dessa maneira isso não é culpa nossa, isso é uma culpa bastante de como o currículo é feito, né? Porque há muita pouca dinamização do currículo. O currículo, como você falou lá no início, perspectivas mais antigas. Então, eu acho esse link de uma disciplina de com os outros, quer que eu dê um exemplo muito claro para você? Tá? Se a gente tem, né, por senso comum, de que as 13 colônias foram colônias de povoamento e que a América Espanhola e a América Portuguesa foram colônias de exploração. É o senso comum. Porém, faria sentido essa ideia, dentro desse contexto, o imperador Carlos V, rei de Espanha Carlos I, construir universidades nessas colônias de exploração? Por que ele construiria uma universidade? Que será a Universidade de São Marcos, a Universidade e a Pontifícia Universidade de São Luís de Potosí, lá no México. Por que ele construiria essas universidades em 1551? Já que o objetivo era só explorar. A título de comparação, Harvard, né, ela só vai existir em 1636, quase 100 anos depois, nas supostas colônias de povoamento. Então, que colônia é essa que eu só quero explorar, que eu vou construir uma universidade? Não era uma universidade simples, era uma universidade com escopo. Já existiam a cátedra de astronomia, a cátedra de teologia, tá? Existiam observatórios astronômicos, né? Tanto em uma quanto na outra, ambas de 1551. Então, de fato, elas são colônias de exploração? Não. Elas são também colônias, tá, de exploração, mas a colônia era muito mais rica que isso. A colônia vai ter uma dinâmica própria. Vai existir o comércio intracolonial, como a gente percebe quando a gente estuda aqui no Brasil, a partir das cidades mineiras, né? Aquelas cidades ali, da mineração, Mariana, Vila Rica, que vai existir uma economia interna na colônia, né? O sul do Brasil se conecta, de fato, à colônia nesse contexto, então vai existir ali uma troca de charque, né, de carnes, para alimentar, porque os primeiros núcleos urbanos, de fato, são as cidades da mineração. Só que essa mineração no Brasil, ela já é do século XVIII. Anteriormente, né, tanto ali na Bolívia e no Peru, quanto no México, essa questão da mineração, ela já tinha, né, acontecido basicamente desde o início do processo de colonização. Então, ali também vão se desenvolver núcleos urbanos muito interessantes. Então, já vai existir uma ligação tanto com o norte da América do Sul, quanto aqui com o sul da América do Sul, já vão existir economias intracoloniais. Tá? Então, essa questão de simplesmente pôr em caixinhas, definir em caixinhas, essa colônia aqui é exploração, essa aqui é povoamento. Não, isso não existiu. Tá? A colônia ela tem uma função. A partir dela exercer ou não essa função, a coisa vai se desenvolver. Vamos pegar o caso da Inglaterra. Né? A Inglaterra, teoricamente, né, usou as 13 colônias para povoar. Não, ela não usou para isso. Tanto que a Inglaterra vai ser a maior fornecedora de escravas para as outras colônias. Ela vai ser a maior fornecedora de escravos até para Portugal. Né? Quando Portugal cria uma dependência econômica muito grande com a Inglaterra, a partir do Tratado de Methuen, ela vai, depois da Guerra de Sucessão Espanhola, né, ela vai passar a fornecer escravos também para as colônias espanholas. Ela vai ser a maior fornecedora de escravos para a França. 2/3 dos escravos que chegavam no Haiti vinham via Inglaterra. Então, a Inglaterra ela podia não exercer, de fato, uma colonização, né, muito rígida nas colônias dela. Pelo menos não até a Guerra dos 7 Anos. A partir desse prejuízo que ela tem com a guerra, ela começa a querer explorar cada vez mais. As famosas leis intoleráveis. Já ouviram falar disso?
né? Então, não existia essa ideia de colônia de povoamento, colônia de exploração. Isso não existiu. Isso foi criado basicamente para simplificar a coisa. Tá? Só que a coisa é muito mais complexa que isso. Então, se a gente acaba que simplifica, chega a um ponto que você não tem nada, né? Então, para você entender os outros processos, é fundamental que você entenda que não existiram diferentes tipos de colônia. Existiram dinâmicas diferentes em cada colônia. Por exemplo, as 13 colônias, né, ela teve um caráter, entre aspas, mais de povoamento, porque a Inglaterra estava enfrentando problemas muito grandes por disputas religiosas. Tanto que ali vai ser uma colonização puritana, né? Os puritanos vão fugir da Inglaterra pelas disputas e vão existir lá, vai ocorrer uma guerra civil baseada nesse conceito, né? A Revolução Puritana. E muitos vêm para as Américas. Depois, lá... Nós temos um reflexo muito grande dessa colonização até hoje nos Estados Unidos da América, né? A questão do protestantismo, né? Até dentro do governo atual, né? Exatamente. Tanto que o ideário, né, do americano, né, do estadunidense ideal, digamos assim, acho que foi melhor, né? É o famoso WASP, né? Que seria o branco, white, anglo-saxon, ou seja, de origem anglo-saxã, e protestante. Né? Então, a colonização das 13 colônias, ela é uma colonização protestante, naquele ideário ali de vamos purgar os males do velho mundo. É até uma colonização até canaânica, em certo sentido, né? Essa questão de chegamos aqui porque nós somos o povo escolhido por Deus. Inclusive, é a partir daí que surge a ideia de destino manifesto. Ou seja, nós somos o povo escolhido por Deus, nós chegamos aqui porque nós merecemos estar aqui, então todas essas terras aqui desse continente enorme são nossas. Conseguimos colonizar? Conseguimos. Estamos crescendo? Estamos vencendo os indígenas impuros, os mexicanos, espanhóis impuros. Então, olha o nosso destino se manifestando aqui nas nossas riquezas. Então, é uma colonização religiosa na veia, né? Então, como é que você pode falar que isso é uma colônia de povoamento? Não era, os caras estavam fugindo. A própria Austrália, né? Que basicamente a Austrália é uma prisão. A Austrália é criada para ser uma prisão. Então, que povoamento é esse que você manda os caras para lá, tipo, presos, né? Tipo, a Austrália não precisa muito para ser uma prisão. Afinal, a Austrália é um deserto gigante ali, o Outback no centro. E para quem não conhece, a Austrália tem todos os animais venenosos possíveis e imagináveis que você pode. Lá tem crocodilo de água salgada, tem cobra de água salgada, tubarão, as cobras mais venenosas do mundo estão lá, as aranhas também. Então, a Austrália é uma prisãozona. Então, isso não é povoamento se você vai para lá obrigado. E depois, quando se descobre ouro na Austrália, né, ocorre uma verdadeira corrida do ouro. Então, a Austrália também não se encaixaria. Então, essa ideia de colônia, de povoamento, ela foi tirada basicamente de uma visão muito deturpada da coisa. Tipo, chegaram pessoas aqui, essas pessoas não têm o que oferecer, então elas estão povoando. Não, povoamento vai ocorrer em todas as colônias. Afinal, nenhuma colônia é composta só de escravos. Todas as colônias vão ter, basicamente, pessoas ali, que inclusive vão se criar até classes médias, por exemplo, profissionais liberais. Nas cidades mineiras isso vai acontecer, nas cidades peruanas isso vai acontecer, na região de Buenos Aires também. Então, essa classe média que vai se criar, os profissionais liberais, advogados, médicos, professores, alguns setores militares e tal, esses caras eles vão ter ali uma dinâmica própria colonial, eles não estavam inseridos diretamente no exclusivo colonial. Então, é uma coisa muito simplória você entender a colônia como exploração ou como povoamento. A colônia, ela é uma colônia, ela tem uma função. Mas dentro dessa função que ela exerce, ela vai ter uma dinâmica própria. Afinal, como a gente já falou aqui, a história ela é dinâmica. Então, não é porque o Nordeste brasileiro vai exercer uma função ali com a questão do açúcar, né, com algodão no Maranhão e tal, que não vão haver trocas comerciais internamente. Então, é uma versão muito simplista da coisa. Beleza. E aí, o Jefferson manda aí uma pergunta. Houve uma colonização invertida aqui no Brasil pela quantidade de africanos no período da escravidão? O que seria colonização invertida? Eu não entendi também aqui fazendo a leitura, não. Mas talvez pela quantidade de negros que vieram para o Brasil, será que seja isso? Entendi. Eu acho que aí pensando em Estados Unidos da América e pensando em Brasil, talvez a quantidade de africanos trazidos. Entendi.
Então, de fato, o Brasil vai ter uma quantidade de escravos muito grandes chegando, tá? Mas, proporcionalmente, o lugar que terá mais escravos mediante a população será o Haiti, não vai ser nem o Brasil, né? Tanto que o Haiti hoje é um país basicamente negro. E os povos que habitavam ali no Haiti eram os povos caribes, né? Ou caraíbas e tal. E essa etnia ela foi praticamente exterminada. Você só acha ali um resquício ou outro genético em algumas populações, e mesmo assim. Então, o Haiti hoje ele é uma república negra, né? Sendo que o Haiti, inicialmente, era um povo que tinha ali os seus povos originários, como tinha aqui no Brasil e outros lugares da América. Então, proporcionalmente, foi o Haiti. Mas, de fato, o Brasil recebeu muitos escravos, de fato, porque muito se fala sobre na colonização, mas a atividade mais lucrativa era a escravidão. A escravidão, por si só, ela era altamente lucrativa, né? Então, daí a escravidão acontecer numa escala tão grandiosa e tão enorme, né? Mas não foi só o Brasil que receberam escravos, né? A Colômbia recebeu muitos escravos. A Colômbia depois também vão descobrir ali terras onde vai haver ouro, né? O México recebeu escravos, né? O Peru e o Equador receberam muitos escravos. Cuba recebe muitos escravos. A atual República Dominicana recebe muitos escravos, né? Países da América Central, como o Panamá, também recebe. A Jamaica recebeu muitos escravos, né? Inclusive, vão acontecer rebeliões de escravos numa série de lugares, né? O chamado lá, o medo do haitianismo, ele vai ser uma presente em vários lugares. Então, falar em colonização inversa, acho que por esse ponto que se eu entendi certo, né, a pergunta dele, acho que ele quis falar em relação ao povoamento, né, dos negros povoarem. Cara, esses negros eles eram basicamente mão de obra, e mão de obra escravizada, eles eram considerados bens móveis. Ou seja, eles não duravam muito tempo. Poucos chegavam a 30 anos de idade. E os que chegavam aqui vivos, a maior parte morria. Então, era basicamente uma mão de obra com uma duração. Você vai exercer uma atividade, né? Se você morreu ou não, meio que não importava muito, contando que ele gerasse lucros, né? Então, muitos negros eram trazidos porque muitos também morriam. Não que a atividade exatamente da colônia se expandisse a ponto de precisarem de cada vez mais colônios. Não, pelo contrário. Era porque a mortalidade era muito grande. Se eu entendi a pergunta dessa maneira, né? O escravo, ele é um produto, né, dentro desse sistema. Modo, né? Ele tem o seu preço, né, que é muito importante. Eu falei com a Sabrina essa semana a respeito das palavras, né? Então, o escravo, ele não tem valor, né? É preço. Dentro desse processo, as coisas têm preço, né? Valor são virtudes, são valores humanos, né? Então, as coisas, elas têm preço. E o escravizado aqui no Brasil, ou no mundo, né, o escravizado dentro desse processo de compra, já dentro dessa construção do que é o sistema capitalista, o escravo, ele é um produto, né? Tanto é que a escravidão negra, ela também se dá por conta de que vender africanos aqui no Brasil é extremamente lucrativo. Não só pela ideia ilusória de que não escravizariam indígenas porque não conseguiriam, porque os jesuítas achavam que eram almas boas, mas porque era um mercado a mais trazer cativos africanos, né? Então, o Jefferson coloca aqui, vamos lá, Jefferson, eu vou pedir para você escrever no interrogação que a gente projeta, fica mais fácil, tá? Para quem quiser participar, seja muito bem-vindo, construa essa história com a gente. A TV História em Casa é um canal de história pública, então tudo que é publicado pela gente você pode compartilhar, pode usar onde você quiser, dê os créditos, muito importante. E também vocês podem construir junto com a gente, né? Então o Jefferson coloca aqui, ó, pela quantidade de africanos no Brasil, houve uma aculturação de matriz africana no Brasil que teve e tem muita influência na sociedade. Daí vem a pergunta no conceito colonização inversa. Eu vou fazer uma indicação que eu acho que cabe muito nesse momento aqui, ó, que é Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Dentro desse livro aqui, o Darcy Ribeiro vai construir 5 Brasis e vai trazer para a gente também as nossas matrizes, né?
Matriz Sim. africana, matriz dos povos originários, que são centenas, infelizmente está acontecendo um etnocídio há 520 anos nesse território, e também a matriz europeia, né? Então, já que eu falei aqui dos povos originários, dia 7, o Brasil em Casa se transforma numa plataforma para ouvir os povos originários. A gente vai escutar a sabedoria indígena toda segunda-feira a partir do dia 7, que é um dia especial que alguns comemoram a independência do Brasil, né? Uhum. Caião, mando para você de volta aí, depois de tudo isso. Show, beleza. Deixa eu só dizer aqui, ó, o Itainhua, que acabou de entrar aqui, ele é o nosso primeiro convidado no dia 7 e vai falar da independência para os povos originários. Agora sim, Caião, é com você. Tema interessante, legal, maneiro. Então, né, só em relação à indicação sobre isso, tem um livro que é bem curtinho, é tranquilinho de ler, do professor Jaime Pinsky, que é A Escravidão no Brasil. É um livro bem interessante para quem quiser também. É um livro bem legal, fala sobre a dinâmica da escravidão no Brasil e tal. Para quem quiser, é uma leitura que eu também recomendo. Então, nós temos toda essa questão colonial, né? Tudo isso era a colonização. Então, a colônia, ela tinha uma função? Tinha, econômica, tá? E aquilo que eu estava falando antes da internet dar o problema, o projeto colonial, ele é desenhado depois da colonização. Aquilo que eu falei lá no início, né? Que o cara que vai desenvolver esse sistema que hoje a gente entende, esse tripé econômico e tal, é o Jean-Baptiste Colbert, que é o ministro de Finanças do Luís XIV. Isso lá em 1643, né? Então, é um sistema que ele é definido posterior a ele ser iniciado. Então, é uma coisa meio que vai na onda, a dinâmica, tem ouro e prata, vamos direcionar para isso. No tem ouro e prata, vamos buscar um outro produto de aceitação no mercado internacional. Açúcar, algodão, cacau, tabaco, né? A própria compra e venda de escravos era uma atividade muito lucrativa, né? O que, entre aspas, vai construir o Império Inglês é a escravidão. Os ingleses eram os maiores fornecedores de escravos, basicamente, para o mundo todo. Tanto que quando o escravo deixa de ser interessante para os ingleses, eles simplesmente resolvem abolir a escravidão e querem que todo mundo faça isso, né? Em 1807. Então, quem vai construir essa dinâmica escravista são os ingleses. Então, a gente tem toda uma dinâmica colonial que, às vezes, ela é muito mal vista, né? Pelas próprias plataformas, né? Pelo currículo, que eu acho que vê assim, a colonização, beleza. A independência, a regência, o império, república. Então, e a colonização, ela é muito mais do que isso, porque a colonização, ela é muito importante, tá? Ela foi muito abrangente, ela não foi só aquilo que ela é mostrada, a colônia tinha uma dinâmica própria, independente da metrópole, tá? Durante muito tempo, por exemplo, o português nem vai ser a língua mais falada aqui na América Portuguesa, né? Existiam dinâmicas próprias, existiam pessoas. Um exemplo é o Salvador de Correia de Sá e Benevides, né? Ali da família Sá, no Rio de Janeiro, de Mendes Sá, Estácio de Sá, né? Esse cara, ele vai ser, tem alguns estudos que dizem até, um professor meu da faculdade, o Edmundo, ele sempre falava, né, que esse cara é tido como um dos homens mais ricos que já ouviram na história. E é um cara pouco mencionado. Habitante do Rio de Janeiro, traficante, né? Ele traficava coisas, traficava açúcar e tal, né? E foi esse cara que organiza a expedição, por exemplo, para retomar Angola dos portugueses. E esse cara, ele não participava exatamente do jogo colonial. Então, como é que esse cara enriqueceu tanto? Tráfico, né? Tráfico ali com a América Hispânica. Nem toda a prata que saía de Potosí ia para o bolso dos espanhóis. Muita prata era desviada. Então, o tráfico na região aqui do Rio e São Paulo não é uma coisa tão nova assim, né? Então, a gente tem... Oi? Vamos lá, ó. Eu perdi aqui a noção do tempo, até porque entrou e saiu, e agora são 20h14, talvez a gente tenha aí 5 minutos. E aí cabe uma provocação aqui para a gente não fugir do nome do programa. O Brasil tem milícias faz muito tempo, Caio? Muito tempo. Salvador de Sá Correia Benevides foi um miliciano.
Ó, Ele fez. o Rio de Janeiro, estado onde o senhor reside, talvez tenha nascido, nasceu no Rio de Janeiro, Nasceu aqui. local onde nasceu, foi criado e vive. É, tem muitos resquícios dessas milícias imperiais por aí? Tem tantos resquícios que alguns bairros aqui na cidade onde eu vivo e próximo ainda tem um nome de porto, Porto Velho, Porto Novo, Porto das Pedras, Porto da Madama, Porto do Rosa, porque eram portos de tráfico na Baía da Guanabara. Ainda tem bairros com esses nomes assim até hoje, que eram bairros de tráfico, né? Então, esse sistema colonial que ele é muito bem tido, essa coisa muito bem certinha, Portugal pegava o açúcar, as coisas não eram muito assim, porque as colônias elas tinham vida própria. A história ela é dinâmica, tá? Nenhum sistema ele é perfeito, muito menos o sistema colonial, né? Tá certo. Caião, ó, últimos minutos aí. Quando aparecer 30 segundos, eu te aviso aqui, eu faço assim, você sabe que é 30 segundos, vai lá. Tranquilo. A gente tem mais ou menos 4, 5 minutos aí, pelo Show. estipulado aqui. Beleza. Bom, então, basicamente a ideia que eu queria deixar para vocês aqui, tá? É que nada é tão simples quanto parece. Então, caso você vai fazer uma questão de vestibular, eu trabalho muito com turma de vestibular, né? Vai fazer assim, uma questão dissertativa e tal, nunca ponha colônia de exploração e colônia de povoamento. Nunca faça isso. Se a questão já te der isso como um fato, ok, segue. Agora, nunca parta de você esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso nunca existiu. Isso é uma simplificação. A mesma coisa como se fala União Ibérica. Nunca existiu União Ibérica. Tá? Esse é um termo que foi criado para facilitar as coisas. A tal Escola de Sagres, né? Lá em Portugal, nunca existiu Escola de Sagres. Né? Então, são coisas que são criadas para poder simplificar o caminho. Até porque a história é uma coisa gigantesca e, mesmo assim, a gente não aprende, entre aspas, tudo o que deveria ser aprendido ou tudo o que poderia ser aprendido. Né? Por exemplo, África e Ásia, a gente só estuda a partir do século XIX, né? E de uma lógica imperialista exploratória. Então, muitas vezes, nós temos coisas que são simplistas. E esse aspecto das colônias talvez seja o principal, na qual, às vezes, nós deixamos de ter um olhar que vai explicar muitas estruturas que nós temos, né? Numa coisa que a gente só analisa, o Brasil foi explorado. Sim, foi explorado, com certeza. Mas o Brasil teve uma dinâmica própria. Coisas estavam acontecendo aqui no Brasil antes, né, do Brasil se tornar independente, assim como outros lugares do mundo. E o exemplo mais claro que eu tenho disso é que a primeira universidade das Américas, ela foi peruana e mexicana. Harvard, meu Deus, Harvard, ela é posterior a esse processo. Nós tivemos aqui a Universidade de São Marcos antes. Né? No Pernambuco, já existiam, né, comunidades científicas, pelo menos ali no período neerlandês, né, já existiam ali coisas legais para se estudar. Então, as colônias, elas não foram só aquela coisa do exclusivo colonial, elas foram muito mais do que isso. Então, por favor, não existiram colônias de povoamento e de exploração, só existiram colônias com uma função única. Beleza? Gratidão, Caião. É nóis.